Estamos de volta, hoje recebendo no estúdio doutora Dirce Pericinotti, psicóloga, diretora administrativa da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor, e a geriatra doutora Carol Té, coordenadora médica do projeto Home Care e do Comitê de Dor do Idoso pela Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor. Continuando então, você tinha mencionado numa pesquisa, né, mensuração, a dor é muito prevalente na nossa população? Sim. A SBED fez em 2016, 2017, um estudo de prevalência na população brasileira, nos diferentes estados e regiões do país, e em média, 37% e um pouquinho, quase 38% das pessoas nesse estudo se queixaram de dor crônica. E em geral, pela experiência prática, né, clínica de vocês, a dor tem sido bem tratada ou ainda tem sido subestimada? Entre as pessoas idosas? Na população idosa, a prevalência ela é até maior do que na população jovem. Uhum. Quando a gente está diante de um idoso com dor, é um grande desafio, porque o idoso, existe aí uma faixa, né, uma população tão heterogênea, e que tem desde o idoso, digamos, robusto, mais saudável, mais ativo, até o idoso até o idoso mais frágil. O idoso portador de demência, uma demência avançada. Então, o leque essa faixa da população idosa, ela é enorme, né? É complexo estudar a dor no idoso. Então, a prevalência no idoso que vive na comunidade, que vive nas nossas casas, a prevalência chega a 50%. Quando a gente vai para um outro extremo do idoso mais frágil, essa prevalência ela pode chegar a 80%. Inclusive no idoso institucionalizado, exatamente, né? Que é o idoso mais frágil, é o idoso que necessita de mais cuidados, né? E precisa de cuidados de terceiros. Então, é uma prevalência alta e, sem dúvida, é pouco diagnosticado, é subdiagnosticado e subtratado. Daqui a pouco, até quero mencionar com vocês a questão de como tratar essa dor. Mas antes, vamos dizer assim, a dor na pessoa idosa, quando ela está em casa, o familiar, o entorno, também pode observar algum sinal de alerta? Sem dúvida. Como a gente falou, né, no bloco passado, né, que a autoavaliação de dor, né, que o autorrelato de dor é o principal termômetro aí, da gente mensurar a dor no idoso, que ele tem uma alteração cognitiva, ele porta uma doença degenerativa vascular, uma demência. Esse idoso, ele perde a capacidade de se comunicar e perde a capacidade do autorrelato de dor. Então, seja um familiar próximo, seja um cuidador, ele está ali e ele sim é o nosso, né, na equipe de saúde, ele é o nosso melhor comunicador. Sim. De que algo possa estar ocorrendo de errado. Muito disso está relacionado às alterações comportamentais, sintomas psicológicos relacionados a um quadro demencial, que pode ser um sinalizador de que algo esteja... Que há uma dor ali. Que pode ser um sinal sugestivo de dor. Existem também escalas que ajudam esse cuidador, esse familiar, a compreender como são esses sinais, desde expressões faciais, sinais mais sutis que, no geral, a população não se dá conta. Mas conversando, como a doutora Carol está falando, com o médico geriatra, ele vai saber orientar esse cuidador, esse familiar, porque esse idoso... ele está sofrendo muito, mesmo que ele não tenha condições de fazer o relato verbal. Mas tem meios de se averiguar isso. Então, isso é muito bacana, essa dica, porque existe um mito também, né, de falar que a pessoa com demência, seja com Alzheimer ou frontotemporal, qualquer tipo de demência, ela não sente dor, porque ela não percebe. E é uma inverdade isso, Com né? certeza. E é algo que a gente, na sociedade, né, quanto a gente tem trabalhado, trazido vários estudos e vários eventos voltados
a dor na terceira idade, no idoso frágil. Estamos vivendo o ano da dor contra os vulneráveis. E o idoso frágil, o idoso portador de demência, ele é um indivíduo vulnerável. Né? Então, a gente precisa ter um olhar muito mais sutil, delicado para essa população. Então, nós temos sim, precisamos entender, avaliar esses sinais sugestivos de dor e tratar. O idoso que tem um quadro degenerativo, que é portador de uma demência, ele não, mesmo ele tendo a mesma condição dolorosa que o indivíduo idoso mais jovem, ele não vai ter menos dor. A forma como ele vai expressar a dor é que vai ser diferente. Então, unindo a atuação da família, da equipe, de uma equipe de saúde, o médico e do entorno de cuidadores, a gente consegue identificar e intervir para que esse idoso tenha uma melhor qualidade de vida. Embora, só um minuto, embora o idoso, nessas condições de vulnerabilidade que a doutora está colocando, ele também expressa de uma maneira não verbal as dores emocionais. Porque às vezes esse idoso ele não fica o tempo todo fora da consciência de si. Às vezes ele tem alguns lampejos de que ele tem uma autopercepção e se vê nessa situação e sofre muito. Então a gente tem que lembrar que dor, seja ela aguda ou crônica, ela é multifatorial, ela envolve uma série de facetas da vida e que o vulnerável, no caso nosso aqui, o idoso mais comprometido, precisa receber esse olhar do cuidador, esse olhar do familiar, para que ele possa ser mais bem assistido. Perfeito. E entra nesse contexto, inclusive, a dor social que você tanto menciona. Sim, não é? Sim. As mudanças de fases da vida, nós chamamos na psicologia de momentos cruciais da vida. Nós passamos por vários, assim como a adolescência, a fase de casamento e o envelhecimento. São fases naturais da vida que a gente passa por uma situação de adaptação. O envelhecimento populacional acabou sendo mais rápido do que a gente pôde acompanhá-lo. Verdade. E aí, o que acontece, a gente vê bastante usualmente isso, as pessoas acabam se aposentando, mas não desenvolveram esquemas adaptativos razoáveis para enfrentar esses anos de vida que ainda vêm pela frente. E são muitos ainda, São né? muitos. Veja, as pessoas estão morrendo com mais de 90, mais de 80 anos, estão se aposentando agora com a nova lei por volta de 60 a 65. Vai sobrar muito tempo. A gente precisa aprender a desenvolver esquemas para a gente poder saber o que fazer com esses anos de vida. Saber o que fazer com essa vida saudável que tem pela frente. Certamente, se a pessoa fica inativa, certamente se a pessoa não tem perspectiva de como usufruir desses anos a partir dos 60, 65 anos, ela vai sofrer demais e vai desenvolver quadros psicopatológicos, obviamente. E dolorosos juntos, né? E dolorosos. É tão interessante isso, né, Dice? Então, se a gente não se ressignifica, se não cria novas habilidades, aí vem quadros emocionais, depressivos, ansiosos, e que muitas dessas doenças crônicas que vão surgindo ao longo do tempo, muitas dessas condições estão associadas à dor. Então, o envelhecimento ele é um fenômeno mundial e vem ocorrendo de uma forma acelerada. Em 2050, nós seremos a 6ª maior população de idosos né? do mundo. Então, estamos num ritmo de crescimento do envelhecimento brasileiro acima da média do crescimento mundial. Então, se a gente não se ressignificar, né, não se adaptar a essa realidade, não se adaptar, criar novos sonhos, novas perspectivas, condições dolorosas elas vão estar surgindo aí nesse nosso percurso. Claro. E dor da alma e dor do corpo. Exatamente. E aí, é possível a gente tratar essa dor?
Sim, claro. Ai, que boa notícia. Tem um montão de jeitos. A parte médica eu vou deixar para a doutora, mas como eu falei, a dor é multifatorial, não será um único meio que vai extinguir a dor. Exatamente. Obviamente, é preciso investigar causas de problemas médicos, mas ao lado disso, integração social, atividade onde a pessoa se sinta útil, atividades prazerosas que ela possa desenvolver, ajudam e muito ela conquistar algumas coisas que tragam alívio. Eu tive um professor que dizia que a gente não cura dor crônica. E, de certo modo, ele tem razão. A gente pode aliviar muito. Eu não sei se a medicina já chegou na cura da dor crônica. Mas controla, né? Exatamente. Controla a ponto de fazer com que aquele indivíduo ele tenha uma vida agradável, próxima da condição normal e natural. E que ele seja funcional. Mais do que a gente curar, é importante a gente levar qualidade de vida, fazer com que ele volte à condição funcional de antes. Então, a dor crônica, o tratamento, como a doutora disse, falou, ele é um leque de opção, até porque a dor, ela não tem só um componente físico, ela tem um componente social, emocional e até espiritual. Então, a gente precisa olhar a dor crônica nesse amplo aspecto, não é? Então, do ponto de vista físico, temos aí uma gama de terapêuticas medicamentosas que agem circuitos neuronais para aliviar esse quadro de dor. Temos o tratamento fisioterapêutico, né, através de várias técnicas fisioterapêuticas, né, partindo para o aspecto emocional, desde terapias cognitivas comportamentais, né, terapias mente-corpo, como meditação, massagens, meditação mindfulness, que já está muito consagrado, né? Que realmente funciona, sem né, dúvida, em muitos casos. É efetivo, né, funciona. E, então, assim, tratar a dor exige um grande time, né, de profissionais voltados e especializados no tratamento e de profissionais nas múltiplas populações. Desde a dor na criança, desde a dor do indivíduo adulto jovem, desde o indivíduo idoso. Então, o geriatra na população idosa, ele vem a ser aí talvez um maestro aí nessa condição, porque existe também polifarmácia envolvida, efeito adversos a drogas. Então, a gente precisa ter uma condução muito sistemática e também controlada. Olha, infelizmente nosso tempo já acabou. Que né? pena. Muito ainda para a gente falar, mas o espaço vai continuar aberto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Obrigada. E olha, eu quero divulgar aqui Psicologia e Dor, o que você deve saber, da doutora Dirce, a que acaba de lançar. Muito obrigada, viu? Não, por isso. Biblioteca aqui da nossa TV agora. Muito obrigada a você também, viu, que nos acompanhou no programa de hoje. E se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais das mídias sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo. Muito obrigada a você.